Então, quando o pessoal pega o tema sexualidade, o que o pessoal tá querendo saber? Eles querem saber assim, Samia, como eu falo sobre gravidez, como eu falo sobre como um bebê chega na barriga da mamãe, como eu falo isso com os meus filhos. Então, ela quer uma resposta muito concreta numa coisa muito, muito específica daquela hora. Só que a sexualidade, ela não começa ali. Os pais não trabalharam todo o campo que precisa ser trabalhado antes até chegar naquela pergunta. E aí eles querem dar uma resposta e querem que um especialista fale, faça isso, fale isso. A sexualidade é muito maior do que isso. Ela tem uma integralidade muito grande para que ela consiga entender a resposta que você vai dar, tá? Uhum. O mesmo acontece em todos os outros campos educativos, entendeu? O que eu quero dizer? Quando você tem uma criança que ela é bem formada desde o início, ainda que ela tenha uma má inclinação de alguma maneira, né, alguma dificuldade no relacionamento, ainda que ela tenha um TOD, que é um transtorno opositivo desafiador, ainda que ela tenha um TDAH, ainda que ela tenha autismo, se ela tiver um núcleo familiar e pais que pensem na educação dela da maneira de construir e de formar, de fato, aquele ser humano, todas essas coisas vão ser atenuadas. Você entende? Ainda que ela tenha uma má inclinação, os pais, você vai dar recursos para ela que ela possa lidar com isso. Entendeu? Então, por exemplo, voltando ao exemplo da sexualidade. Ah, Sam, meu filho, eu acho que ele tem tendências homossexuais. O que eu faço com isso? Olha, sinceramente, é muito mais importante você formar uma pessoa antes da sexualidade. Para ser um homem honrado, ou uma mulher honrada, uma pessoa de valores, uma pessoa piedosa, uma pessoa com religião. A sexualidade, ela é apenas um apêndice nisso tudo. Entendeu? Para ele poder, em sendo homossexual, saber qual é a melhor forma de lidar com esses impulsos, entendeu? Assim como, por exemplo, eu sou um homem que eu tenho dificuldade em cuidar da minha castidade, por exemplo. Tem pessoas que têm mais dificuldade mesmo naquele campo. Beleza, você precisa cuidar de todo o resto para que você consiga cuidar da sua castidade da melhor forma, entendeu? Então não é uma coisa pontual. Não sei se você tá conseguindo entender. Claro, não é uma coisa pontual. Você tem que cuidar de todo um campo. Então eu não tenho uma resposta assim, porque meu filho está muito respondão. Tá. Como é que tá o hábito de sono dele? Como é que tá a alimentação? Como é que você lida com isso? Como é que tá o estudo? O problema é que não tem ninguém lidando com isso. É isso. Não faz nem rotina, não tem nem rotina. Então daí a criança chega e fala, mãe, você é uma boba. Ela fala, Sam, o que eu falo se ele me chamar uma boba? Cara, você sabe qual é o seu papel de mãe? É isso aí. Você sabe qual é o seu papel de autoridade ali? Você sabe o que você tá fazendo naquela família? O seu papel em relação à esposa, em relação ao seu marido? Você sabe? Isso tudo precisa estar muito organizado. Outra coisa que o pessoal pergunta assim, Sam, o que você acha de menina pintar a unha? Eu falo, depende. Se tudo tiver organizado, não é isso que vai fazer dela, desculpa, uma prostituta, entendeu? Sei lá, uma coisa ruim. Não é isso que vai fazer ela degringolar para um lado ruim. Pintar a unha? Isso é um acidente. Agora, se ela tá num ambiente hipersexualizado, que ela tá se vestindo muito mal, a mãe se veste mal, ela vê televisão o dia inteiro, ela vê cenas de sexualidade, ela vê não sei o que lá, pintar a unha é um acidente realmente que vai agregar coisas ruins. Você entendeu? Claro. Então, depende. Depende, entendeu? Então, por isso que na minha comunidade lá, comunidade Samia Marcilli, tem tantas aulas que são aulas até, de alguma maneira, teóricas, entendeu? Porque é necessário que as mães e os pais pensem profundamente no papel deles educativo. Porque eu falo, eu não vou estar lá na hora do caso concreto. E nem sempre você vai ter que fazer sempre a mesma coisa. Depende. A gente está lidando com crianças diferentes, com famílias diferentes, com circunstâncias diferentes. Você não vai ter uma resposta pronta. É difícil. Classes sociais diferentes. Não tem, não dá, não posso fazer isso. Contexto. Depende, é um contexto. Porque quando você chega numa comunidade... E também, ele falou da questão do a criança que tem uma má inclinação. Aí a criança é uma criança ótima, faz as coisas, mas age de uma forma errada pontualmente.
você tem que intervir não pontualmente. Não acontece nada. E chegar e falar pra criança, chegar pra criança e falar, olha só, você não agiu corretamente. Você não pode agir assim, você não pode levar a roupa, sumir com o lápis do seu amigo, você não pode não sei o quê. Por que você gostaria que fizesse com o seu? Isso é errado, nem não é aparecer correto. com nada em casa que não é não seu. deixar assim, tipo, não tem problema. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, uma criança muito próxima de mim, que ela tava num colégio aqui do Rio de Janeiro, em que estava tudo desorganizado. O colégio era desorganizado. O colégio não dava autoridade devida aos pais. Escondia as coisas dos pais. Era uma confusão danada. Na hora que essa criança entrou para um ambiente organizado, que os pais assumiram de fato as coisas, essa criança mudou da água para o vinho. É isso aí. Então, atitudes que ele tinha de... às vezes, de até algumas coisas como é que eu vou dizer? Agressividade, formas de falar ruim, não ligar pra irmã, não sei o quê. E essas coisas mudaram. Acho que na verdade ele tava pedindo socorro. A criança tava pedindo socorro, né? Elas mudaram. Entendeu? Ou seja, o problema tá na família. É claro, sempre.